Idosos hoje precisam trabalhar para garantir o sustento de suas famílias. Outros que se consideram no auge da vida também reclamam por serem afastados de suas funções. O que fazer para se recolocar no mercado? As dificuldades estão ligadas à autoestima e à autoconfiança. Como garantir a aposentadoria e se preparar melhor para este momento? Eu sou Gilberto Nascimento e este é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo de hoje fala sobre idosos no mercado de trabalho. Para debater o assunto, recebemos Carlos Ortiz, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. Muito obrigado pela presença, Carlos. Eu que agradeço por mais uma vez estar podendo participar do seu programa. E também no programa, a psicóloga Rosa Maria Maia, especializada em reinserção de idosos no mercado de trabalho. Muito obrigado pela presença, Rosa. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Carlos, 52% dos homens com mais de 60 anos aposentados voltam a trabalhar. No caso das mulheres, isso chega a 56%. Por que razão o aposentado volta a trabalhar? Olha, na realidade, o que a gente vê, na maioria dos casos, é pela questão financeira mesmo, né? As pessoas muitas vezes não se preparam para a aposentadoria, né? Acabam assumindo algumas dívidas, ou compra de apartamento na praia, ou chácara, e aí depois de 2, 3 meses que eles vão cair na realidade e ver que o seu benefício que ele vai receber não é aquilo, não é o mesmo valor que ele estava recebendo na ativa, e aí se sente na obrigação de voltar a trabalhar para completar a sua renda. Certo. Mas isso é a maioria, né? E as pesquisas mostram que realmente a maioria não tem como pagar as contas se parar de trabalhar. Essa realmente é a grande maioria, né? Você tem alguns casos de pessoas que realmente não conseguem ficar em casa, não vão se adaptar e voltam ao mercado de trabalho, mas a maioria geralmente é para completar a renda para poder sobreviver. Rosa, qual a sua avaliação aí sobre esse quadro, sobre essa situação? Nós temos esses dois lados, né? Temos o lado da financeiro, da complementação da renda, e também o lado emocional, quando as pessoas se sentem deslocadas em casa depois que se aposentam. Nós temos pessoas que nos procuram no período pré-aposentadoria, para se preparar para essa fase, mas alguns já chegam e falam assim, eu não quero ficar em casa, eu quero me descobrir, quero fazer alguma coisa a mais. Eu quero voltar para o mercado de trabalho assim que eu me aposentar. E outros assim, já estão aposentados e querem, além de complementar a renda, se sentir útil, se sentir pertencente, muitas vezes realizar um sonho que ficou adormecido, né? Às vezes faculdades, às vezes trabalhar exatamente na área que sonharam e não conseguiram trabalhar até então. E aí é um tempo que ele não tem mais relógio, né? Para estar cumprindo horário, para estar cuidando dos filhos. E os filhos normalmente já casaram e ele fica sozinho, ou é viúvo ou viúva, ou até mesmo fica deslocado mesmo. A esposa já tem um ritmo em casa, ou o marido realmente fica perdido. Então aí existe essa grande procura pelo nosso trabalho. Certo. O trabalho que você faz é justamente uma maneiras de buscar a reinserção, né? Isso, é um trabalho. Eu sou psicóloga, eu sou coaching, e nós trabalhamos com o coaching, que é um trabalho mais direcionado, para que ele descubra as suas habilidades e competências que possam ser exploradas de uma maneira que ele se sinta completo ou, pelo menos, confortável nessa nova situação. E tem dado muito resultado. E como que é esse trabalho exatamente? É individual, em grupo? Nós temos a grande maioria individual, mas nós temos situações em que vem 2, 3 vezes, às vezes vem amigos. Foi interessante que nós atendemos um grupo de pessoas da mesma faixa etária, de escolas diferentes, mas professoras. Né, da rede municipal. E não queriam, eu não quero ficar sem trabalhar, nós não queremos. São amigas assim, tentando se descobrir novamente outras habilidades além do magistério. Né? E isso é muito salutar, porque é a saúde mental que vai reger o comportamento da pessoa, né? E aí evita as doenças psicossomáticas. Certo, certo.
Carlos, o que acontece também, de maneira geral, é que o aposentado ele perde a renda, né? Ele tem uma diminuição de renda muito grande quando para de trabalhar. Isso é uma coisa realmente difícil de resolver, né? Na realidade, o que eu sempre procuro falar, eu acho que deveria ter uma preparação, né? Deveria ter algum curso realmente de preparação das pessoas para a aposentadoria, né? Eu digo preparar em todos os sentidos, no sentido psicológico e também no sentido financeiro. Por quê? As pessoas, muitas vezes, eles não se dão conta que, por exemplo, a pessoa quando trabalha, ele está numa indústria, então, vamos supor, ele tem a complementação do plano de saúde, ou seja, ele não paga a totalidade do valor do plano de saúde. Ele tem o ticket refeição, por exemplo, ele tem transporte, ele tem um monte de coisa que, quando ele se aposenta, isso passa a ser um custo. Quer dizer, se ele quiser continuar com o mesmo plano de saúde, ele vai ter que arcar com o valor daquele plano de saúde. Quer dizer, a questão da refeição, que muitas vezes ele fazia uma refeição só em casa, ele aposentado e vai passar a fazer 2 refeições. Quer dizer, a questão muitas vezes do transporte, se ele não tiver acima de 60 anos, que ele vai ter que usar um transporte ou começar a gastar mais combustível com o carro para poder se locomover. Então, tudo isso são gastos que ele não tinha. Sem falar que, muitas vezes, se essa pessoa ele recebia acima do teto da Previdência, quer dizer, a aposentadoria dele está limitada ao teto. E sem contar também que hoje, com a questão do fator previdenciário joga justamente o benefício muito sempre mais para baixo. Bem para baixo. Então, muitas vezes a pessoa que ganhava 6, 7 mil reais, 5 mil reais por mês, vai acabar se aposentando com 2.800, 3 mil reais. E aí, se ele não se preparou, se ele não tem realmente uma reserva, né, ele vai sofrer com Carlos, isso. Mas a maioria não tem, né? E mesmo pessoas de classe média, você vê, a pessoa, por exemplo, pode ter uma renda alta, aí daqui a pouco ela se aposenta e aquilo que ele mal dá para pagar o plano de saúde, o condomínio. Se o cara morar tiver um padrão de classe média razoável, como faz? Realmente essas pessoas não têm, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: você pega, por exemplo, quando o país está atravessando uma crise como essa, você pega muitas indústrias, principalmente indústria de porte grande, montadoras, que para se ver livre muitas vezes das pessoas, ou aquelas pessoas que já estão em tempo de aposentadoria, eles oferecem alguma coisa lá, um plano de demissão voluntária, onde eles acabam oferecendo meio salário, quase um salário por tempo de casa. Então essas pessoas acabam pegando esse valor extra, né? E o que a experiência nos mostra é que muitos deles, com aquela ilusão de estar se aposentando, vou comprar um apartamento na praia, vou comprar uma chacrinha, quer dizer, é só ilusão, que depois que ele vê que o valor do benefício dele é bem menor que aquilo que ele recebia e que ele vai ter mais gasto ainda, ele automaticamente se sujeita a voltar ao mercado de trabalho e muitas vezes, eu digo, precarizando a mão de obra, porque eles se oferecem para trabalhar por um valor menor do que o mercado. Então, por isso que eu acho que a preparação para a aposentadoria, ela deveria ser feita. Por quê? Porque você poderia ver a aptidão que essa pessoa tem, se ele tem uma aptidão para ser um comerciante, um microempresário, então você preparar ele para que ele possa, depois de aposentado, montar o seu próprio negócio e, no lugar de precarizar a mão de obra, pelo contrário, ele estaria criando mais postos de trabalho, quer dizer, criando 1 ou 2 postos, 3 postos de trabalho com essa pequena indústria ou com esse comércio, alguma coisa que ele fizer, desde que ele esteja preparado para não quebrar logo em seguida. Correto. E como se consegue essa preparação, Rosa? Aí que entra o seu trabalho. Entra o nosso trabalho, né? Esse lado de assim, o que eu posso fazer agora? Né? E as empresas, muitas empresas, elas até abrem as vagas para pessoas mais velhas pela própria experiência de vida, né? Pessoas que sabem ouvir, a gente fala que tem tal crise de emprego. Mas eu sou professora universitária, eu vejo e falo muito com os meus alunos, existe mão de obra qualificada em falta no mercado. E aí, quem é essa mão de obra qualificada? É a pessoa de mais idade. Que é exatamente o que ele colocou, né? Que, de repente, ele se sente, bom, preciso do meu lado financeiro, mas o lado emocional dele é muito forte para voltar também. Ele vai buscar uma especialização e, assim, o mercado está aberto para essa pessoa que sabe ouvir, que tem paciência, que tem a cultura de vida, né? A experiência de vida e a cultura dentro de toda essa questão de que eu preciso voltar, mas eu sou um profissional
que estou aposentado, porém preciso me reintegrar à nova sociedade que eu vou pertencer agora. E às vezes vem o medo, né, de ser discriminado na organização e vem o conflito de gerações também. Isso em nível de fantasia. Porém, ele percebe que ele é bem aceito. Ele é bem aceito. Em algumas profissões, em algum nível de escolaridade variando, exatamente isso. Eles voltam com um salário bem inferior ao de mercado. E outros não, outros conseguem, dependendo da formação dele, prestar serviço de forma autônoma. É palestra, é consultoria, alguns abrem a sua microempresa, né, e com atividades diferentes das quais se aposentaram. Então você vê, além da satisfação de buscar uma complementação de renda, a satisfação pessoal muito forte, né? Então, assim, o bem-estar emocional. E isso é um alívio, digamos assim, né? O termo alívio para os familiares que ficam se preocupando se ele vai ficar doente, o que tem que fazer. Ele ocupa o tempo dele de forma saudável, primeiro para ele. Né? Ele não está preocupado realmente o que as pessoas da família vão achar, porque ele não tem mais essa obrigação de ficar cuidando dos filhos, né? E os netos também não são cuidados hoje em dia pela grande maioria dos avós, né? Carlos, realmente muitos conseguem se tornarem prestadores de serviços, etc. Como a Rosa colocou, existe essa avaliação que a pessoa mais velha tem mais responsabilidade, etc. Mas no mercado de trabalho não é fácil conseguir essa integração, essa reinserção, apesar desse fato. Olha, na realidade, nós já tivemos situações aqui no país, quando estava em pleno emprego, que realmente as empresas começaram a buscar em grande escala as pessoas com mais idade, devido, inclusive, o que ela falou, devido à sua experiência, o seu conhecimento. Então, essas pessoas tiveram bastante facilidade. Agora, o que a gente percebe também é que, quando começa uma crise, também são essas pessoas os primeiros, muitas vezes, a acabar deixando a empresa. Porque, muitas vezes, talvez devido à pressão dos sindicatos, para que não se demita aquelas pessoas que ainda não estão aposentadas. Então, o primeiro passo que vem é as pessoas que já estão em via de aposentadoria ou aposentadas. Então, essas pessoas acabam, mesmo com todo o conhecimento, com a experiência que eles têm, sendo os primeiros, no caso, a deixar a empresa. Agora, realmente, a experiência conta e conta muito, porque são pessoas já treinadas, são pessoas que vêm com uma bagagem e são pessoas que não têm mais tanta ambição. Então, eles ficam mais tranquilos no emprego, não ficam, não causam rotatividade. São aquelas pessoas que realmente entram e, se a empresa deixar, eles trabalham mais 4, 5, 6, 10 anos ali naquela empresa, tranquilamente, porque não tem mais aquela ambição de crescer na vida, de ser alguma coisa, porque ele já praticamente está aposentado. Eu queria ouvir vocês depois sobre a questão do idoso e o uso da tecnologia, mas a gente fala depois do intervalo. O Diálogo São Paulo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Sim, sou aposentado desde 2003. Continuei trabalhando porque o salário da aposentadoria não dá. Sim, sou aposentado. Devido ao salário da aposentadoria que não condiz com o que a gente ganhava na ativa. É bem abaixo do que a gente ganhava trabalhando. Não, ainda não. Só marquei. Não, eu não pretendo mais trabalhar, não. É um salário mínimo mesmo, mas eu não pretendo mais, não. Porque eu sei que minha saúde, não tenho mais saúde para trabalhar. Sou aposentado. Para complementar o salário, ganho, porque o salário que a gente ganha hoje está devastado. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre idosos no mercado de trabalho. E para debater o assunto, recebemos Carlos Ortiz, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados. E também no programa, a psicóloga Rosa Maria Maia, especializada em reinserção de idosos no mercado de trabalho. Rosa, a questão da tecnologia é um empecilho e uma dificuldade para o idoso? Para alguns, sim. Mas quando eles não têm conhecimento, até que a noção que sabem mexer com tecnologia, porque mexem com celular, porque usam cartão de crédito,
mas ainda assim, o computador em si, programas de computador ainda é um mito. Eles buscam a especialização, eles buscam a capacitação. E alguns chegam a comentar que com o computador ele se sente menos sozinho. Né? Então, é assim, é a máquina a favor das pessoas nessa faixa etária. Então, como é que eles veem isso? Né? Quando eles vão voltar para o mercado de trabalho sem ter a necessidade, a percepção é de que, mas será que vão me cobrar computação, informática? Eu não sei muito. E eles procuram a informática. Não são todos que procuram, porque a grande maioria já sabe. Né? Já sabe porque, principalmente o Facebook, as redes sociais, né? É uma porta para esse lidar com o novo. Mas aí para programas, para digitação, para outros programas, eles até fazem um curso, ou um curso rápido, ou vão trabalhando, mexendo mesmo, vão se descobrindo ali. Então a tecnologia, ela era um empecilho, hoje ela vem diminuindo essa dificuldade que eles têm com a tecnologia, tinham, diria, com a tecnologia. Nós temos idosos aí que ficam mais de 4 horas conectados. Né? E por volta, depois até dos 75 anos, 80 anos. Ô Carlos, uma recente pesquisa também do PNAD, né, mostrou que aumentou em 132% o desemprego entre idosos. É interessante a gente notar aqui que pelos números e pelas pesquisas também, parece que o trabalho do idoso é uma coisa normal. Apesar das pessoas se aposentarem, na prática, a grande maioria continua trabalhando, ou formalmente ou informalmente. Como é que você vê esse número aqui, por exemplo? Que na realidade é o que eu digo, né? Com a crise que o país vem atravessando, né, com essa crise de desemprego, os que mais são afetados, geralmente, são os jovens e são os idosos. Os idosos por quê? Porque as empresas, para não arrumar aquele confronto diretamente com o sindicato, procura buscar as pessoas que já ou estão aposentadas, que pessoas que têm o tempo de aposentadoria, mas não deu entrada, ou aquelas pessoas que estão prestes a se aposentar, ou já têm tempo de aposentadoria, e também aquelas pessoas que, porventura, já estão aposentadas há algum tempo e voltaram ao mercado de trabalho, para fazer com que dispensar essas pessoas. Então, por isso que há esse grande número de desemprego, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte, qual é a ideia? A ideia que a empresa e que o movimento sindical tem é que o aposentado ele já tem um gato para pegar pelo rabo e a pessoa que não está em tempo de aposentadoria não. Então é preferível você mandar uma pessoa dessa que está aposentada embora do que mandar uma pessoa que ainda falta 10, 15, 20 anos para se aposentar. Por isso que a crise, quando tem crise, realmente o que mais é afetado é os idosos e depois os jovens. Certo. Com essa decisão do STF aí sobre a desaposentação, como é que vai ficar esse quadro aí? Vai aumentar a informalidade? Olha, na realidade o que nós estamos vendo, né, é que vai aumentar muito realmente o trabalho, vai diminuir muito o trabalho formal e aumentar a informalidade. Porque as pessoas vão dizer, por que eu vou contribuir? Por que eu vou pagar previdência se eu não tenho nada em troca? Então, automaticamente, ele vai preferir trabalhar sem registro na carteira, que muitas vezes para alguns patrões é vantajoso, né? Lógico que é vantajoso, mas para ele também, como ele não tem nada em troca, ele não vai receber nada em troca, então para ele também tanto faz, ele vai aumentar mais ainda o número de trabalho informal, em contrapartida vai cair muito o trabalho formal. Correto. O que muda na sua opinião, Rosa? Muda exatamente. Esse cenário vai influir, por um lado, de uma forma positiva, porque ele pode trabalhar sem aquela preocupação de ter um gasto a mais, né, de ter um desconto a mais. E por outro lado, existe essa informalidade que nem sempre é benéfica, né? Nem sempre é benéfica. Mas, assim, o número de pessoas trabalhando na informalidade com mais de 60, 65 anos é muito grande. Já é grande, eu acho que vai aumentar bem mais, né, Carlos, agora? Vai aumentar bem mais. Eu gostaria que vocês dois falassem exatamente o que o idoso tem que fazer para se preparar para não ter problemas depois da aposentadoria, ou se realmente voltar a trabalhar, como ele vai conseguir essa reinserção da melhor maneira possível. Bom, eu diria que ele tem que ir descobrindo aos poucos, né, o que ele pretende fazer na época da aposentadoria. Isso é muito difícil. Mas ela vai chegar para todos
E o que é, ele não só a parte financeira, mas o que é que ele deixou de fazer e que ele gostaria de fazer agora? O que é que ele pode realizar, um sonho a ser realizado? Seja de estudo, seja de preparo, seja de realizar, realmente trabalhar naquilo que ele sempre sonhou e não teve oportunidade. E trabalhando isso antes da aposentadoria. Os que já se aposentaram, pensar que ele agora ele não tem mais aquele tempo relógio. O tempo é dele, o tempo interno. E que a volta ao mercado de trabalho, ela é saudável, principalmente porque as empresas, elas sabem, como o Carlos falou, que aquela pessoa que vai ser contratada, que foi contratada, não vai fazer parte do turnover, né? Aquela alta rotatividade. Por outro lado, a qualidade de vida aumentou bastante. A medicina veio assim. Então, aquelas pessoas que a gente pensava, né? Vai ter problema de saúde, de reumatismo, de pressão alta, tudo, não, elas estão com uma saúde boa. A gente percebe as academias sendo frequentadas por pessoas de mais de 60, 65 anos. Então, esse é um lado de positivo. Ele tem a saúde física, então é garantir a saúde mental. O que te dá prazer? O que você poderia desenvolver de acordo com as suas habilidades, competências, e você vai se sentir feliz. Você vai se sentir pertencente à comunidade do teu trabalho, ao grupo social, que não te faça sentir-se só, ou aquela síndrome do ninho vazio que chega, não te fazer infeliz dentro do seu próprio espaço, da sua casa. Carlos, você já tinha dito antes, né, que as pessoas têm que se preparar, só que a maioria não sabe exatamente como. Então, qual é a dica primordial, então? Olha, na realidade, eu sempre digo isso pelo seguinte, a pessoa quando começa a trabalhar, a maioria que você conversa, eles não têm aquela... assim, a perspectiva que um dia eles vão se aposentar. Eles trabalham, mas eles acham que eles não vão chegar à aposentadoria. Eles só vão se dar conta que eles estão prestes a se aposentar quando falta 2 anos, 2 anos e meio, no máximo 3 anos. Né? Então, não há realmente esse preparo. Agora, o que a gente costuma dizer justamente é isso. Quer dizer, a pessoa, se tiver condições, fazer uma complementação da aposentadoria, fazer alguma coisa para que quando ele chegasse na velhice, né, ele ter alguma coisa para ajudar na renda. Agora, uma outra coisa também é você se preparar justamente nisso, quer dizer, quando você está para se aposentar, o que eu quero da minha vida. E a doutora aqui colocou uma coisa muito clara. Muitas vezes a pessoa tem um sonho que ficou lá no passado, que ele pode, no caso, voltar a estudar, ele pode tentar fazer sem ser aquilo que ele trabalhou a vida toda, né? Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, eu como trabalhei numa área insalubre, né, área metalúrgica, eu me aposentei novo, né? Eu estou com 64 anos, agora em fevereiro fazem 20 anos que eu sou aposentado. Então, quando eu me aposentei, se eu tivesse voltado a fazer faculdade, hoje eu poderia ser um médico, poderia ser um advogado, podia ter, né, concluído até 2 faculdades e estar contribuindo, estar ajudando ainda, de uma certa forma, no crescimento do país. Quer dizer, continuo fazendo, né? É uma dica que você dá uma dica, para outros... As pessoas realmente, quando chegar nessa idade, quer dizer, procurar voltar a fazer alguma coisa para poder estar trabalhando, que necessariamente não seja naquela função dele, mas numa outra função. Ok. Obrigado, Carlos. Você gostaria de deixar um contato, então, do sindicato? Sim. Bom, nosso endereço é aqui perto, é Rua do Carmo, número 171. Nosso telefone é 3293-7500 e temos o site www.sindicatodosaposentados.org.br. Ok. Rosa, você gostaria também de deixar algum contato? Vou deixar o site da empresa, www.seniorconcierge.com.br. É lá que a gente está prestando esse trabalho, né? E eles podem entrar em contato conosco. Ok. Muito obrigado, então, aos nossos convidados. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.